Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Geography Brasil. Hoje é mais um dos vídeos onde eu trago informações sobre os mapas que eu produzo lá no Instagram. Eu peguei alguns dos mapas mais interessantes que eu produzi recentemente e aqui eu vou trazer informações extras, algumas curiosidades e ao final do vídeo eu vou ler alguns comentários e tirar algumas dúvidas. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, o primeiro mapa que eu vou falar para vocês é sobre o consumo de energia elétrica por unidade federativa em 2021, tudo medido em gigawatts-hora. É interessante notar que os 3 estados que mais consumiram energia no ano passado estão todos localizados na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São Paulo lidera essa lista com uma ampla vantagem, porque é também o estado mais industrializado do país, que gera um grande consumo de energia por consequência. Agora, outra coisa que é interessante notar são os estados que mais consomem energia em cada uma das regiões. Na região norte, o estado que mais consome é o Pará, enquanto no nordeste é a Bahia, no centro-oeste, Goiás, no estado sudeste é São Paulo, como já foi dito anteriormente, e no sul é o estado do Paraná, bem próximo com o Rio Grande do Sul. Já o estado que apresenta o menor consumo de energia, pelo menos no ano de 2021, é Roraima, que também tem a menor população de um estado do Brasil. Todas as informações desse mapa eu tirei do Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2022, que traz as informações relativas ao ano anterior. E quando eu fiz esse mapa lá no Instagram, eu perguntei nos comentários se o pessoal queria ver uma continuação sobre a geração de energia por unidade federativa em 2021. Como teve uma adesão bem legal, o próximo mapa que eu vou trazer para vocês aqui também é sobre a geração de energia. Então, bora lá! Bom pessoal, nesse segundo mapa, que é sobre a geração de energia elétrica por unidade federativa em 2021, também em gigawatts-hora, o estado que ficou em primeiro lugar no ano passado foi o Pará. Isso me surpreendeu bastante, porque eu tinha quase certeza que seria o Paraná, devido à usina de Itaipu que eu tive a oportunidade de visitar recentemente. O Pará, ele liderou a produção principalmente por causa da usina hidrelétrica de Belo Monte, que é a maior usina 100% brasileira. Lembrando que Itaipu é 50% Brasil e 50% Paraguai. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela teve uma série de contradições durante sua construção. Muitos grupos, principalmente grupos relacionados aos direitos indígenas e também ao meio ambiente, se opuseram à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, porque usinas hidrelétricas, apesar de ser uma fonte renovável, também geram um grande impacto durante a sua construção. Bom, mas eu havia dito que o Paraná era o estado que eu pensava que lideraria essa lista. E foi o que aconteceu entre os anos de 2012 e 2020. Somente no ano de 2021, o Pará conseguiu ter uma produção maior do que o Paraná e ainda assim foi bem parelho. Inclusive, no ano de 2016, o Paraná produziu 110 mil gigawatts-hora de energia elétrica, que foi 3 vezes mais do que o Pará no mesmo ano. Eu vi uma pessoa comentando que não concordava com esse mapa, que estava incorreto, e que ele colocava, no caso, um outro site para as pessoas buscarem informações que, segundo a pessoa, eram verídicas. Mas tudo isso eu tirei do Anuário Estatístico de Energia, que é fornecido pelo próprio governo federal. Creio que possivelmente essa pessoa também teve uma surpresa do Paraná ter ficado em segundo lugar entre os estados produtores de energia em 2021 e por isso duvidou um pouco da veracidade das informações que eu trouxe aqui. Em terceiro lugar, entre os estados produtores, está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro gerou bastante energia em 2021 e creio eu que seja principalmente por causa das usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Porque o Rio não tem um grande potencial hidrológico, assim como outros estados brasileiros. O terceiro mapa que eu vou falar hoje é sobre a data de aniversário das capitais brasileiras. Esse mapa foi um dos mais divertidos que eu fiz, ele ficou todo colorido. Por quê? Porque cada cor nesse mapa corresponde a um mês do ano, ou seja, todos os estados que fazem aniversário no mesmo mês estão de uma mesma cor nessa representação. E um dado que me chamou a atenção é que nenhuma das capitais brasileiras, dentre as 27, faz aniversário em junho e novembro. Outra coisa bem interessante é que todas as capitais da região sul, elas fazem aniversário no intervalo de uma semana, que são nos dias 23, 26 e 29 de março. Considerando que o ano tem 365 dias, eu achava bem improvável que alguma capital fizesse aniversário no mesmo dia que outra capital brasileira. E isso ocorre com 6 cidades, ou seja, são 3 pares aí de cidades que fazem aniversário nos mesmos dias. No caso, Curitiba e Salvador, que fazem aniversário no dia 29 de março,
Manaus e Goiânia, que fazem aniversário no dia 24 de outubro, e Vitória e São Luís, que fazem aniversário no dia 8 de setembro. Por fim, em relação a esse mapa, algumas capitais brasileiras fazem aniversário em dezembro, como é o caso do Acre, de Minas Gerais, também de Alagoas e do estado do Rio Grande do Norte, cuja capital é Natal e o aniversário é celebrado no dia 25 de dezembro. Para finalizar os mapas de hoje, eu trouxe um mapa que foi bem legal de produzir também, que é a quantidade de quilos de ouro que cada estado produziu em 2019. Pessoal, para esse mapa eu considerei a quantidade em quilogramas do ouro beneficiado, ou seja, não é a quantidade bruta de material que é extraído, mas já é todo o ouro quando ele passou por um processo de purificação, de separação. Minas Gerais ainda é o estado com a maior produção desde os tempos do Brasil colônia. Minas Gerais sempre teve uma grande importância econômica e estratégica também, e até hoje Minas detém aí o topo da lista de estados produtores de ouro no Brasil. O Pará foi o estado que ficou em segundo lugar na produção de ouro em 2019. E sempre que se trata de mineração no bioma amazônico, nós temos uma grande contradição, que é o meio ambiente e também o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, tanto a mineração quanto a construção de usinas hidrelétricas no bioma amazônico sempre tem uma grande oposição, uma grande contraposição, e todos os lados têm que ser ouvidos aí para que o nosso país consiga prosperar de forma conjunta, né, de desenvolvimento e meio ambiente. Outra coisa que eu li nos comentários é em relação ao Amazonas, ou se não a Roraima, que muitas pessoas falaram onde está a produção de ouro desses estados, e em relação ao garimpo ilegal. Bom, pessoal, como são atividades ilícitas de garimpo, elas não entram na contabilização do Anuário Mineral Brasileiro, obviamente, mas são práticas que geram muitos danos também ao bioma amazônico, como eu estava falando do Pará, e que merecem uma grande atenção da nossa parte. Bom, pessoal, para finalizar em relação a esse mapa, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi a quantidade de material que precisa ser extraído para uma quantidade muito pequena de ouro ser produzida. No caso, para 2019, para cada 1 tonelada de material extraído do solo, menos de 1 grama de ouro foi produzida, o que realmente chama muita atenção. Bom, pessoal, chegou a hora de ler alguns comentários que foram feitos lá na página do Instagram dos mapas que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. O primeiro foi um comentário feito no post sobre os aniversários das capitais brasileiras, o Rentinho PR. Ele escreveu: "Peraí, como o Rio de Janeiro chama Rio de Janeiro se ele nasceu em março?" Bom, pessoal, isso acontece porque o Rio de Janeiro ele foi avistado pelos portugueses em janeiro e eles confundiram a Baía de Guanabara como a foz de um grande rio. E por isso, como eles descobriram aquela área em janeiro e confundiram o mar com o rio, eles deram o nome que posteriormente viria a ser de uma das cidades mais famosas do nosso país. Mas a fundação da cidade mesmo não ocorreu em janeiro, ela ocorreu vários anos depois. Essa primeira passagem dos portugueses foi em 1502, mas a fundação da cidade do Rio de Janeiro foi em 1565, no dia 1º de março. Por isso que a data de aniversário da cidade maravilhosa é em março e não em janeiro, como o próprio nome da cidade. Já o segundo comentário que eu vou ler hoje é do Emerson, e ele comentou no post sobre o ouro, a extração de ouro nos nossos estados. Ele comentou: onde fica a extração de Goiás? Bom, Emerson, eu tive que dar uma pesquisada também, porque eu não sabia em relação a isso. Mas aqui na internet a gente consegue encontrar que os principais depósitos auríferos do estado estão localizados nos municípios de Crixás, Faina, Goiás, Goiás Velho, Guarinos, Pilar de Goiás e diversas outras cidades que estão listadas aqui. Acho que como Crixás veio primeiro nessa lista, eu quis dar uma pesquisada um pouco mais a fundo e aparentemente a economia de Crixás, que é uma cidade pequena, por volta de 15 mil habitantes, é baseada basicamente na agropecuária e também na mineração, principalmente do ouro. Por fim, pessoal, o último comentário que eu vou ler no vídeo de hoje é da Patrícia, e ela comentou no post sobre a geração de energia elétrica, e ela colocou assim: o Pará usa quais fontes de energia? Tudo por hidrelétrica? Eu encontrei o balanço energético do estado do Pará, o de 2007, que fornecia informações de 2005, e não consegui encontrar algo mais recente que isso, só que em 2005 a geração de eletricidade por meio da água, da força hídrica, lá no Pará, correspondia a 96% de toda a geração de eletricidade no estado. E uma coisa que me chama a atenção é que em 1980, possivelmente antes das construções das grandes hidrelétricas que existem no Pará, a fonte de eletricidade hídrica correspondia somente a 4% de toda a energia que era gerada no Pará. E 72% lá em 1980 correspondia ao óleo combustível, que era utilizado aí
na geração de eletricidade. Bom pessoal, é isso. Hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, inscreva-se aí no canal, comente, compartilhe com seus amigos e também me siga no Instagram, onde eu vou estar sempre compartilhando alguns mapas bem interessantes aí. Certo? Então um abraço e até a próxima.